Olá, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 7º módulo, mais um módulo de capacitação. Dessa vez nós vamos falar acerca do mentoreio para novos líderes multiplicadores, ou novos plantadores. E nós vamos dividir aqui em pelo menos 4 sessões. Na primeira sessão nós vamos lembrar algo a respeito do módulo anterior, quando nós falamos sobre novos líderes. No módulo, no segundo tópico, nós vamos falar sobre a base bíblica para o mentoreio dos novos plantadores ou dos novos multiplicadores. É preciso ter um mentoreio. O mentoreio, o enfoque do mentoreio, o mentoreio de Barnabé. Nós vamos falar sobre o mentoreio de Barnabé, que é muito importante você saber acerca disso. E ferramentas para a multiplicação de novos líderes. Essa ferramenta para a multiplicação de novos líderes, nós vamos convidá-lo a intencionalmente participar da liderança. Outra ferramenta que a gente vai utilizar é a vista panorâmica dessas 7 habilidades, inclusive esta de hoje, né, que nós estamos tratando aqui sobre o mentoreio de novos plantadores. E fazer uma visão plena sobre todo esse conteúdo, a fim da gente poder desenvolver o trabalho. E o 4º tópico é sobre a aplicação de todo esse material, de seguir essa rota de uma maneira plena, o plano de ação e as metas pré-estabelecidas. A ideia é sempre ir além das expectativas. Vamos passar então para nosso objetivo geral. Ao finalizar o estudo desse módulo, o participante estará com capacidade intencional de e eficazmente ele apresentar aos seus novos líderes, aos seus novos discípulos, multiplicadores, em um processo de desenvolvimento acerca do GPS, que é o grupo pequeno saudável. Vou repetir, tá? Ok. O objetivo geral, ao finalizar o estudo desse módulo, o participante estará com capacidade de acompanhar intencional e eficazmente seus novos discípulos, tá certo? Multiplicadores em processo de desenvolvimento dos GPS, que são os grupos pequenos saudáveis de plantação, para que suas competências como novos líderes sejam desenvolvidas através de um mentoreio, de acompanhamento dessa nova igreja que está surgindo. Lembrando que nos tópicos anteriores, das nossas habilidades anteriores, os outros módulos, a gente sempre falou que existe uma dinâmica do material. E essa dinâmica inclui, muitas vezes, o capacitador ter o seu próprio devocional, ou simplesmente o mentoreio deve ser 1 a 1, ou pode ser em grupo, um grupo de 3, de 4 ou de 5 pessoas. O mentor deve acompanhar 5 pessoas e fazer perguntas específicas e que nós temos disponibilizados para vocês, as 99 perguntas sobre família, sobre vida pessoal, sobre finanças, sobre relacionamento, e vai ajudar muito ele fazer esse mentoreio com essas perguntas. Além disso, nós temos uma Bíblia, a Bíblia do Discipulado, que é uma Bíblia da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, lançada com 56 conteúdos de mentoreio, que vai ajudar você a desenvolver esse trabalho, não fazer só o mentoreio, 1 ou 2, 3 vezes na vida dessa pessoa, mas sempre acompanhando ele ao decorrer da vida ministerial. Individualmente, você pode fazer um trabalho muito mais dinâmico e acessível a essa pessoa, sendo flexível muitas vezes, reconhecendo sua fragilidade e a fragilidade do outro. Lembrando que você é um mentor, que você não é um super-homem, não é uma super pessoa que vai simplesmente dizer algo, um padrão de vida ou de qualidade de vida cristã espiritual melhor de todos. Não, de forma nenhuma. Nós somos humanos, seres humanos, e apresentamos aqui, claro, a capacitação bíblica, mas também falamos das nossas necessidades. A exposição e também o voluntariado. Você vai procurar novos voluntários
para poder fazer com que o seu grupo missional cresça. Essa é a 7ª modalidade, o módulo que vem trazendo uma confirmação do chamado de Deus para a sua vida. O segmento do módulo anterior, nós seguimos no mesmo processo. O mesmo processo é, claro, o devocional, lembrando, são 4 pontinhos importantes. O devocional, os testemunhos, a oração e você fazer o relatório, o ABC, ou o relatório do grupo missional. Aproveite que ao concluir essa matéria, concluir esse módulo, você já pega o formulário de relatório do seu grupo missional e faça o relatório e envie para nós. Porque assim a gente vai estar juntos acompanhando o desenvolver do seu grupo missional. Segundo ponto importante que nós precisamos observar, o segundo tópico, mostra a base bíblica para o mentoreio de novos plantadores. Eu assinalei aqui algumas referências bíblicas que são importantes a gente refletir. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 38, como você está vendo aqui na tela, do lado dessa planilha, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 38 e capítulo 3, versículo 21 e 22. Já tenho o texto aqui marcado para leitura, a fim de que possamos ler o versículo 38. 1:38 diz o seguinte: Josué, filho de Nun, que está diante de você, ele é quem vai entrar, anime-o, porque ele fará com que o povo receba a terra por herança. O papel de cada um de nós, que somos mentores, é animar as outras pessoas. O que Moisés está dizendo o que Deus está dizendo para Moisés é que deveria animar a Josué, porque ele seria a pessoa que entraria na terra para conquistá-la. Então ele precisaria de ânimo. E Deus repete isso para Josué também: tende bom ânimo. Ou seja, tenha ânimo em toda e qualquer situação, sabendo que em toda e qualquer situação eu vou estar junto com você. Outra coisa, ajuda a levantar a autoestima da pessoa, impulsiona essa pessoa a continuar, você dando ânimo a essa pessoa. Vamos ver mais uma referência aqui citada, o capítulo 3, versículo 21. 3, 21 e 22, ele diz assim: também nesse tempo deu ordem a Josué dizendo: você viu tudo que o Senhor Deus de vocês tem feito com esses 2 reis. Assim, o Senhor fará com os reinos em que você entrar. Não tenha medo deles. Não tenha medo deles. Qual é o plano de Deus para a sua vida? É que você não seja uma pessoa medrosa diante dos desafios que você vai enfrentar. Você, como mentoreado por alguém que tem uma experiência de vida, que já enfrentou o que você vai enfrentar, você, como mentor, também deve dizer aos outros, aos seus líderes que você está mentoreando, justamente a verdade das suas experiências com Deus. Ajude essas pessoas a levantar a sua estima, sabendo que eles podem enfrentar dificuldades, mas Deus sempre estará com eles. Em Êxodo capítulo 17, versículo 8 a 12, nós encontramos também mais uma referência, Êxodo 17, do 8 a 12. Esse texto, ele diz: então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens para lutar contra os amalequitas, porque amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Olha só, pessoal, os amalequitas poderia ser um bloqueio, um impedimento para o povo que ia herdar a terra prometida, precisavam passar por aquela região. Mas o que Deus disse a Moisés? Você vai enfrentar os amalequitas. E Moisés estrategicamente disse o seguinte: olha, eu vou subir ao monte, enquanto isso você escolha os melhores homens para estar contigo na frente de batalha. Eu estarei com as minhas mãos levantadas ao Senhor, com o bordão, com o cajado.
Ora, quando ele diz isso, ele simplesmente não tinha expectativa que ele tinha e precisava de amigos para ajudá-lo, porque a batalha poderia demorar um certo tempo. As Escrituras diz aí nos versículos posteriores que à medida em que Moisés cansava-se as suas mãos e ele baixava a sua mão, o exército dos amalequitas começavam a vencer. Então ele obteve vitória justamente no momento em que ele levantava suas mãos, o exército de Josué de Israel começava a vencer os amalequitas. O que aconteceu então? Arão e Ur resolveram subir até o monte, precisavam de pessoas estarem ali. E sabe o que aconteceu? Ur ficou de um lado e Arão ficou do outro, e sustentaram as mãos de Moisés. Muitas vezes na batalha de nossa vida a gente precisa de alguém que mantenha as nossas mãos levantadas. Porque se nós baixarmos a guarda, certamente nós podemos perder a nossa defesa diante do adversário. Podemos ser vencidos. Nós fomos chamados para ser mais do que vencedores. Na verdade, isso não quer dizer que nós não enfrentamos algum fracasso na vida. Mas não podemos ser chamados de fracassados. Não podemos, mesmo que enfrentemos fracassos, não somos fracassados. Nós precisamos nos levantar. Precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado e que mantenham nossas mãos para cima, porque assim o exército, as nossas batalhas serão vencidas. Nós não conseguimos vencer as nossas batalhas sozinhos. Precisamos de alguém que nos ajude, que nos suporte, que seja o nosso suporte, que seja o nosso amigo nas horas das batalhas de nossa vida, nos momentos difíceis de nossa vida. Muito bem, é isso que aprendemos aqui. Moisés tinha alguém lá sustentando as suas mãos. Em Números capítulo 27, versículo 18, nós vemos também mais uma referência bíblica, Números capítulo 27, versículos 18. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, um homem que há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele, e apresente ao sacerdote Eleazar e toda a congregação diante dele. E diante de todos transmita-lhe suas ordens. Ponha sobre ele uma parte de sua autoridade, para que ele e toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. A ideia, na realidade, de pôr autoridade, de compartilhar a autoridade sobre alguém, é empoderar essa pessoa. Empoderar é brindar, dar a ele responsabilidade, mas também privilégios. É estar junto com essa pessoa diante do desafio. É dizer para essa pessoa: você tem toda a autoridade. Jesus disse isso para os seus discípulos: com a mesma autoridade que eu fui enviado, eu envio vocês. Eu envio vocês assim como o Pai me enviou. Ok, vamos para o personagem Jesus, nos trazendo algumas ilustrações acerca do mentoreio, do cuidado. Em Mateus capítulo 5, versículo 2, vamos para o Novo Testamento, diz assim o texto, muito simples. Então ele passou a ensiná-los dizendo, olha só, o texto era só isto. Então Jesus passou a ensiná-los dizendo, é as bem-aventuranças, pessoal. Do versículo 3 em diante são as bem-aventuranças. Jesus ensina, formando e desenvolvendo a sua tarefa de uma maneira em que havia necessidade de relacionamento. E havia leis específicas ou mandamentos que ele disse, bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, ele fala de 9 bem-aventuranças aqui, e mais uma em especial, no versículo 11, ele diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, disserem todo mal contra vocês, né? Por minha causa, vocês devem se alegrar nisso, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ora, Jesus estava dizendo isso porque simplesmente os seus discípulos precisavam de uma rota para ser seguido, precisavam de critérios para seguir essa rota,
um caminho aplanado para que eles pudessem continuar andando. Então isso a gente chama de mentoreio, de cuidado. Jesus não se preocupou tanto com coisas, mas se preocupou muito com pessoas. Investiu em pessoas e não em coisas. A gente não vê um Jesus construindo o templo, a gente vê um Jesus dizendo que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas. Ele simplesmente escolhe pessoas para ser o Senhor delas, para ser o amigo delas, para ser o irmão delas. Ele disse: vocês podem me receber e vocês se tornarão filhos de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 29, ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O melhor exemplo para nós é o exemplo de Jesus. Aprender dele, aprender com ele, que ele é manso e humilde de coração. Aí ele diz: quando você aprende, você encontra descanso para a sua alma. Marcos capítulo 6, versículo 30. Há também mais uma referência que não podemos deixar de ler. Marcos capítulo 6, versículo 30. Esse texto chama muito a atenção de cada um de nós, porque todos os evangelhos sinóticos, eles têm sempre uma lição para toda a nossa vida. Em 6, versículo 30, ele diz assim: acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Então os discípulos voltaram à presença de Jesus e relataram tudo que tinha sido feito. Parece que as pessoas não dão muita atenção aos relatórios, mas os relatórios não é uma invenção atual. Jesus disse que eles precisavam dizer tudo o que tinha acontecido, e eles se preocuparam com isso. Quando eles voltavam de suas missões, eles simplesmente estavam prontos para relatar tudo o que tinha acontecido. Esses relacionamentos que foram construídos durante a visita dos discípulos às casas, em Mateus 10, Lucas 10, ele também trata a respeito disso, de relacionamentos saudáveis, não para uma construção disso temporária, mas para longo prazo. A ideia é de construirmos relacionamento para a eternidade e não temporariamente. Nós não estamos construindo relacionamento com o cristianismo, pregando o evangelho, evangelizando, discipulando, até que a pessoa seja batizada, até que ela se torne membro. Não. O discipulado é para a vida inteira, é para a eternidade. João capítulo 13, versículo 1, nós vemos uma referência bíblica que fala do mentoreio sendo manifesto de uma maneira mais plena por Jesus. Jesus ensina os seus discípulos, ele ama os seus discípulos, e o mentoreio se fortalece com o resultado do amor no Senhor. Vamos ver. Antes da festa da Páscoa, sabemos Jesus que havia chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Amou os seus discípulos que estavam no mundo e os amou até o fim. Ele está pronto a amar cada um de nós até o último momento da nossa história. Quando ele fez isso, provando o amor, é isso que nós que somos mentores, que somos líderes, que estamos ajudando pessoas com a visão e com o exemplo de nossa vida, o primeiro exemplo deve ser baseado no amor. Barnabé, vamos passar para Barnabé, outro personagem importante e um grande mentor, Barnabé, em Atos capítulo 9, versículo 27. Quem não se recorda desse texto, mostra aí o nível de trabalho de Barnabé. Foi melhor ou mais eficiente do que o de Paulo? Eu imagino que ele, sendo o mentor de Paulo, sendo aquele que iria orientar no início da fé a vida de Paulo, sabia muito bem que aquele homem seria usado por Deus para alcançar outras vidas. Mas acho que ele não imaginava o quanto seria importante o seu mentoreio na vida de Paulo. No versículo 27 a 29,
nós encontramos o texto que diz: mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que tinha falado com ele. Também contou como em Damasco ele tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. O homem se converteu e imediatamente foi levado ao meio dos outros discípulos maduros, né? E eles, logo que perceberam Paulo ali no meio, todo mundo ficou meio que assustado, meio com o pé atrás. Quem é esse homem, não é? Esse não era o perseguidor da igreja, mas ele disse: olha, ele também já pregou a sua primeira mensagem lá em Damasco e pregou ousadamente a palavra do Senhor. Ele queria simplesmente, Barnabé, queria inseri-lo ali como uma figura de transição. Barnabé aparece aqui, claro, mudando a história de uma pessoa e como consequência, possivelmente, a história da igreja primitiva. Porque a história da igreja primitiva, ela muda no contexto da vida de Paulo. Muda justamente porque se torna uma igreja que avança para conquistar outras cidades, outras nações, o mundo inteiro, até os confins da terra. Eles queriam alcançar. Era isso que Paulo sentia na sua alma, a vontade de alcançar todo o mundo. Encontramos em Atos também dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25, melhor dizendo, e 26, 11, 25 e 26, diz assim: depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Veja só quem faz isso. Barnabé. Barnabé vai atrás de Saulo. Ele estava ali, não sei, mais de 13 anos, 14 anos. Ele ficou afastado por um tempo e ele estava numa região e de repente quem vai atrás dele? Quem vai atrás dele é Barnabé. Barnabé sabia que antes os discípulos tinham rejeitado ele e que não aceitaram muito ele ali no meio. E ele simplesmente ficou recluso por um tempo, estudando, lendo a palavra, buscando no Senhor, buscando na lei. E Deus revelou a ele o mistério do Evangelho. De uma forma em que ele pregava o Evangelho, ele mesmo dizia: o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Quer dizer que ele se sentia devedor. E quando ele é encontrado por Barnabé e levado para Antioquia, certamente depois de algum tempo, que eles ficaram em Antioquia por quase 3 anos, Deus prepara ele no meio daquela comunidade e faz com que aquela comunidade seja ensinada, orientada por Paulo e Barnabé. Agora, ali naquela igreja, em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3, quando foi que Barnabé foi o mentor de Paulo? Foi justamente nessa época em que se viu o resultado do trabalho de Barnabé. Ali o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária, para a primeira vez em que eles vão juntos alcançar outras nações. E em Atos capítulo 15, versículo 40, qual é que foi o principal papel de Paulo com relação ao mentoreio de outras pessoas? Ele se importava agora com outras pessoas. Vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 40. E no versículo 16, capítulo 16, versículo 1. No 40 diz assim: mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado aos irmãos e à graça do Senhor. E no capítulo 16, versículo 1 diz: Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e havia também um discípulo chamado Timóteo. O que a gente vê aqui é Paulo escolhendo mais 2 pessoas para mentorear. Ele tinha sido mentoreado por Barnabé, agora, por causa de uma certa conflito que surgiu entre os dois, Marcos abandona-os na primeira viagem missionária, no meio do caminho. E quando faz isso, deixa Saulo ou Paulo irritado com essa situação. E quando foi a próxima oportunidade de outra viagem, sabe o que faz? Ao invés de irem novamente juntos, Barnabé e Paulo,
sabe o que acontece? Eles se separam. Barnabé convida Marcos para ir junto. Aí Paulo diz: não, Marcos não, ele abandonou a gente e tal, e agora ele quer ir junto de novo. Para quê? Para nos deixar na mão? Mas Barnabé, como era o nome dele, quer dizer filho da consolação, disse: não, eu não vou deixar Marcos sozinho, ele é muito importante. E você vai ver que ele vai ser útil para o seu ministério no futuro. E ele vai para um outro lado, e Paulo chama Silas. Aí começa o mentoreio de Silas, e começa o mentoreio de Timóteo em Derbe. Acontece que existe, gente, uma importância que a gente precisa dar às pessoas, independente da gente se frustrar às vezes com elas, com as pessoas, com o ser humano. Quantas e quantas vezes você não já se frustrou consigo mesmo, já se decepcionou consigo? Quantas e quantas vezes você não se decepcionou com outras pessoas? Por causa disso você vai deixar de acreditar nelas, de que pode mentoreá-las, de que pode ajudá-las, de que pode orientá-las para o bem, para ter uma vida de êxito, de sucesso? Você precisa fazer isso, porque fazendo isso, você pode alcançar muitas outras vidas. Foi isso que Barnabé fez. A base bíblica para o mentoreio de novos plantadores inclui, claro, a vida espiritual, o mentoreio sobre a área espiritual, sobre a área familiar e sobre a área ministerial. O mentoreio é um compromisso para longo prazo. Fazer isso em 3 meses? Não. Você vai acompanhar essa pessoa a vida inteira. Chega às vezes a gente entender que com reuniões periódicas a gente pode entender melhor o mentoreado. É preciso acompanhar essa pessoa, ter reuniões, uma conversa, um bate-papo, que pode ser em vários ambientes, ou um ambiente propício para uma conversa aberta. Identifica-se e trabalha em pontos de ações específicas por reunião. Cada reunião que você tem, você deve tratar de pontos específicos. Às vezes a gente lê um texto aqui, por exemplo, nessa Bíblia aqui, ela mostra o mentoreio como um progresso do crescimento, de maturidade para o outro, para outra pessoa. E aí tem algumas perguntas, 4 perguntas e uma que pode ser discutida em grupo. Então são 5 perguntas, 4 que são perguntas individuais e uma para o grupo inteiro. Então às vezes você pode fazer pequenos grupos de mentoreio, tá certo? Não estou falando do grupo missionais, que você está com os seus novos discípulos, pessoas que se decidiram. Estou falando de grupos de mentoreio com líderes. Você pode reunir 2 ou 3 e mentoreá-los de maneira coletiva e individual. Então, quando você faz isso, é uma reunião de conversa aberta, de idoneidade, de fidelidade, de transparência, ok? Então, mentoreio vale a pena ser praticado entre os grupos de líderes, entre pastores, entre bispos. É preciso, todo mundo precisa de ajuda, todos precisam de alguém para compartilhar. Porque tem muitos daqueles que são sacerdotes que absorvem todos os problemas dos quais eles vão ministrar. Se ministram sobre pecado, aí tantos deles levam isso para o seu coração. Nós somos sacerdotes. O sacerdote ouvia a confissão de pecado, oferecia seu sacrifício, espargiu sangue sobre a pessoa, o sangue do cordeiro já foi derramado. O único sacerdote que levou sobre si todas as nossas dores, nossas iniquidades, nossos pecados era Jesus. Nós não podemos fazer isso e levar sobre nós as cargas dos outros. Cada um deve levar a sua própria carga. Isso faz parte do mentoreio. Essa pessoa precisa aprender a administrar a sua vida nessas 3 áreas: a área espiritual, familiar e ministerial. Ferramentas para o plantador, para o multiplicador nesse momento. O 4º convite que eu quero fazer, intencional, é para a plantação de uma nova igreja. Se você vai ser um mentor, esse seu líder precisa começar uma nova igreja.
e você vai mentorear sobre ele, vai acompanhá-lo no decorrer do tempo. Você já tem agora um grupo missional há 7 meses que já é uma congregação. Você é o pastor dessa congregação, está desenvolvendo esse trabalho. Então você vai mentorear agora esse novo líder, que vai começar um grupo missional, que vai desenvolver esse trabalho de uma maneira mais eficiente, porque aprendeu contigo os primeiros passos da sua liderança. Então, como é que você se sente sendo abençoado em saber, em ter sido formado como o próprio grupo de plantação? Um grupo de plantação que começa a partir do seu. Você deve se sentir maravilhado em ver isso. Em que aspecto se crê que sua vida, sua família e todas as pessoas que estão em volta de você, têm melhorado em saber que você tem dado frutos espirituais e esses frutos têm sido compartilhados com essas pessoas na sua vida cristã? Você gostaria de ajudar um plantador, a um novo multiplicador, a desenvolver uma nova igreja e começar um processo de plantação como foi feito contigo? Então você deve fazer um mentoreio. Como e quando? E onde? Bem, você sabe da primeira atividade que nós tivemos, no primeiro módulo, fala sobre a habilidade de analisar a comunidade, de procurar saber quem são as pessoas. A ferramenta para o líder inclui o discipulado multiplicador. Gente, nossas igrejas, você que começou uma igreja agora, é uma congregação, ela passou pela fase 1 de um grupo missional, chegou esse número de pessoas, talvez você tenha tido batismo nesses 7 meses desse grupo. Agora você vai mentorear outra pessoa que se formou aí, que cresceu aí. Em 7 meses essa pessoa disse: eu quero montar um grupo lá na minha casa. E você vai mentorear ele. Imagine o que é isso. É uma grande responsabilidade. Quando você fala de discipulado multiplicador, ferramenta para o líder, o discipulado multiplicador é tão importante que ele fala de 4 passos importantes. Entrar, quando a pessoa aceita, recebe o Evangelho, quando ele é edificado, nos primeiros dias, ele se torna membro por um convite que você faz para o batismo. Quando ele é equipado, você treina ele para a multiplicação e você envia. Esse discipulado multiplicador é tão necessário, é diferente de células. O discipulado multiplicador tem muito a ver com um relacionamento contínuo, mas com o interesse de ver a outra pessoa crescer, chegar a cumprir o seu ministério com os ministérios que são disponibilizados para o grupo missional pelo poder do Espírito Santo. Então, veja o quanto é importante o discipulado multiplicador. Nós precisamos fechar a porta do fundo de nossas igrejas. A quantidade de pessoas que se decidem, que entram, mas que saem imediatamente e que não são edificados ou não são equipados e nem enviados, mas simplesmente essas pessoas se afastam do Evangelho, entram e saem e não encontram pastagem, não encontram sustento. É preciso que entrem pela porta, é preciso que fiquem e que sejam equipados, que sejam edificados para ter uma vida plena de multiplicação. Discipulado multiplicador, discipulado integral, a ferramenta que você utilizou durante esse tempo, cuidando do seu grupo missional. Ainda tem 3 meses para você utilizar e 3 meses de aula especificamente onde você vai trabalhar com esse discipulado. Preste atenção. Cada vez que você faz isso, que você cuida dessas pessoas, que você cuida desses líderes, e esses líderes depois, enquanto estiverem sendo treinados, como você também, que é um líder multiplicador, que já desenvolveu o seu trabalho, agora está mentoreando outros líderes, você precisa fazer um curso teológico, ir a um CEID,
a um núcleo, se matricular, fazer um curso de capacitação, se preparar para as suas primeiras provas ministeriais, porque a sua igreja está crescendo, precisa de um líder capacitado para cuidar bem dela. Mas não perca o norte da sua vida ministerial, não perca essa caminhada. Tome isso como um DNA para a sua vida ministerial. Sua vida será uma vida muito melhor enquanto você estiver fazendo o discipulado multiplicador ou o discipulado integral na sua igreja. Uma vez que você tenha compreendido o seu chamado, você avança, porque você se torna um discípulo que se converte para o futuro, para ser um multiplicador. Vamos agora no quarto tópico e finalizar. A aplicação e o plano de ação e metas. Você deve desenvolver 4 lições com método indutivo sobre amor fraternal, para você compartilhar com o seu grupo de plantação, com os seus mentoreados, durante pelo menos este mês. Mantenha uma reunião com os novos líderes de grupo, mantenha uma reunião com os novos líderes e desenvolva o quarto convite intencional. Terceiro, conecte os líderes que tenham aceitado o quarto convite e, com a sua liderança denominacional, reúna-os para seguir o mesmo processo que você seguiu até aqui, o processo de plantação da nova igreja. Treine os seus líderes de grupos e faça o discipulado multiplicador na rota E. Lembrando que a rota é entrar, edificar, equipar e enviar. Facinho, né? Siga contactando pelo menos 10 novas pessoas. Contacte com 10 novas pessoas que você vai convidar para ser líderes ou para ser líderes multiplicadores. Mas também contate mais 10 pessoas para participar desses grupos missionais. Ensine eles a fazer isso, a contactar. Anime os seus líderes a manter contato com 10 pessoas também, para que os novos grupos missionais possam desenvolver. Prepare então o seu relatório, o relatório do grupo missional. Já que nós estamos terminando agora a palestra, já pegue o formulário e faça o relatório deste mês do grupo missional. Finalizou a tarefa, nós vamos resumir aqui no final do módulo. Você está vendo aí a planilha, mostra o mentoreio de novos plantadores. Ao finalizar o estudo deste módulo, o participante estará com capacidade de reconhecer os elementos e funções vitais de uma igreja saudável. Olha, que legal, né? Com o fim de diagnosticar em base justamente numa pesquisa de tomar o pulso da igreja, você vai detectar como está a sua liderança, como está a vida espiritual da igreja, como estão desenvolvendo os trabalhos daquilo que você ensinou ao longo desses 7 meses, tá certo? Se você perceber alguma dificuldade, alguma diferença, que não está desenvolvendo a igreja, que não alcançou o resultado com os 10 pessoas que você assinalou mês a mês, que não alcançou o resultado de novas conversões, então procure rever aonde você está errando, tá certo? Porque a nova igreja precisa seguir avante. Resumo desse módulo: nós aprendemos hoje nessa habilidade o mentoreio de novos plantadores, de novos multiplicadores, de líderes que surgem no meio do grupo missional. A ferramenta que nós vamos utilizar é fazer um quarto convite. O quarto convite é um convite para o registro de mentor e as 99 perguntas para o mentoreio. Aprendemos também sobre a Rota E, que é uma ferramenta importante de saber que pessoas entram, que são edificadas, que são equipadas e que são enviadas. A tarefa. Nós aprendemos nessa tarefa
que precisamos fazer convite para os novos discípulos, identificados como líderes, multiplicadores, que esses líderes multiplicadores possam desenvolver esse trabalho de maneira plena e objetiva. Essa será o encerramento de nossas 7 habilidades. Aprendemos nessas 7 habilidades que podemos fazer mais quando somos capacitados. Quando desenvolvemos um trabalho, podemos desenvolver o melhor quando recebemos uma capacitação para tal. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima oportunidade.